Boa noite a todos. Saúde a vereadora, colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, Fernando, da imprensa, Milton, da Associação Comercial, filho do nosso colega vereador Mário e a Isabelle, nosso representante sempre presente, Pocho, e também ao Cleito, que se faz presente nessa casa hoje. Da mesma forma, saúdo a quem nos acompanha pelas redes sociais. Começando a reunião, eu solicito à secretária da mesa para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmir Orschneides, presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. Paulo Sérgio Marques. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 41ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, deste dia 4 de dezembro de 2023. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, apreciação das atas 158 de 2023, da 3ª sessão extraordinária e 159 de 2023, da 40ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizadas no dia 24 de novembro de 2023. Leitura das correspondências. Registro das matérias do dia. Temos entrada do que será feita a leitura do projeto de lei complementar número 16 de 2023, leitura e discussão e votação do requerimento de tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar número 16 de 2023, leitura do projeto de lei do Executivo número 35 de 2023, leitura, discussão e votação do requerimento de tramitação do regime de urgência ao projeto de lei do Executivo número 35 de 2023. Leitura e discussão das indicações número 31, 32 e 33 de 2023. No grande expediente, não temos vereador inscrito. Na ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de lei do Legislativo número 6 de 2023. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Paulo, que aqui fala, que vai lá e falar sobre o Congresso dos Vereadores. Na continuidade dos trabalhos, vamos à apreciação das atas número 158 de 2023, da 3ª sessão extraordinária e 159 de 2023, da 40ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara de Porã do Oeste. Peço a dispensa da leitura das atas referidas, uma vez que estão publicadas no site da Câmara e todos os vereadores têm cópia. Todos concordam? Então, eu coloco inicialmente em discussão a ata número 158 de 2023 em discussão. A palavra está livre. Coloco em votação a ata 158 de 2023. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Coloco agora em discussão a ata 159 de 2003. A palavra está livre. Coloco em votação a ata número 159 de 2023. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovada também por unanimidade a ata número 159 de 2023. Solicito agora a secretária da mesa, a vereadora Hermi, para que faça o registro das correspondências. Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, público que nos honra com a sua presença e também aqueles que nos acompanham de suas casas. Ofício GP número 179 de 2023, Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 1º de dezembro de 2023. Paulo Sérgio Marques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, veio por meio desse encaminhar para apreciação dessa Casa de Leis as seguintes proposituras para serem apreciadas por essa Casa de Legislativa em regime de urgência. Projeto de lei complementar que dispõe sobre o tratamento favorecido
diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoas físicas, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Municipal de Porã d'Oeste e Santa Catarina e da outras providências. 2. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município de Porã d'Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2023 e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adélio Marques, Prefeito Municipal. Era essa a correspondência, senhor presidente. Obrigado, secretária. Agora, passando para as matérias do dia, peço a leitura do projeto de lei complementar número 16 de 2023. Projeto de Lei Complementar número 16 de 2023, dispõe sobre tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Municipal de Porã d'Oeste e da outras providências. Adélio Marques, Prefeito Municipal de Porã d'Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica Municipal e demais leis vigentes, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Nas contratações públicas de bens, serviços e obras da administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional do município de Porã d'Oeste será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo com o objetivo de: primeiro, promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional. Segundo, ampliar a eficiência das políticas públicas. E, terceiro, incentivar a inovação tecnológica. Parágrafo 1º. Subordinam-se à presente lei, além dos órgãos de administração pública municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município. Artigo 2º. Para fins do disposto nessa lei, o enquadramento como: primeiro, microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos termos do artigo 3º, caput e inciso 1º e 2º da Lei Complementar número 123 de 2006. Segundo, agricultor familiar se dará nos termos da Lei número 11.326 de 2006. Terceiro, produtor rural, pessoa física, se dará nos termos da Lei número 11.326 de 2006. Quarto, microempreendedor individual se dará nos termos dos artigos 18A da Lei Complementar número 123 de 2006. Quinto, sociedade cooperativa de consumo se dará nos termos do artigo 34 da Lei número 11.488 de 2007, Lei número 5.764 de 1971. Artigo 3º. Para fins do disposto nessa lei, serão beneficiados pelo tratamento favorecido apenas o produtor rural, pessoa física e o agricultor familiar, conceituado na Lei nº 11.326 de 2006, que estejam em situação regular junto à Previdência Social e ao município e tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso 2º do caput do artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006. Artigo 4º.
Para fins do disposto nessa lei, serão beneficiados pelo tratamento favorecido as sociedades cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior receita bruta até o limite de que trata o inciso 2º do caput do artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006, nela incluídas os atos cooperados e não cooperados nos termos do artigo 34 da Lei número 11.488 de 2007. Artigo 5º. Para a ampliação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, os órgãos ou as entidades contratantes deverão, sempre que possível, primeiro, organizar as licitações de modo a priorizar a utilização dos benefícios do tratamento favorecido de que trata o artigo 48 da Lei Complementar número 123 de 2006. Segundo, instituir cadastro próprio de acesso livre ou adequar os eventuais cadastros existentes para identificar as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local e regionalmente, juntamente com suas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar a notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e as subcontratações. Terceiro, padronizar e divulgar as especificações de bens, serviços e obras contratadas, de modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte para que ajustem os seus processos produtivos. Quarto, na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que restringam injustificadamente a participação das microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local e regionalmente. Quinto, considerar na construção de itens, grupos ou lotes de licitação a oferta local ou regional dos bens e serviços a serem contratados. E, sexto, disponibilizar informações no sítio eletrônico ofício do órgão ou entidade contratante sobre regras para participação nas licitações, cadastramento, prazos, regras e condições usuais de pagamento. Artigo 6º. A comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação. Parágrafo 1º. Por ocasião da participação em certames licitatórios, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Parágrafo 2º. Havendo alguma restrição relativa à regularidade fiscal, quando da comprovação de que trata o caput, será assegurado prazo de 5 dias úteis, prorrogável por igual período a critério da administração pública para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento de débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Parágrafo 3º. A prorrogação do prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser concedida a critério da administração, quando requerida pelo licitante mediante apresentação de justificativa. Parágrafo 4º. A não regularização da documentação no prazo previsto no parágrafo 2º implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133 de 2020, sendo facultado à administração convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. Artigo 7º. Nas licitações será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 1º. Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada, ressalvado o disposto no parágrafo 2º.
Parágrafo 2º. Na modalidade pregão, entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superior ao melhor preço. Parágrafo 3º. A preferência de que trata o caput será concedido da seguinte forma. Primeiro, ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora no certame, situação em que será adjudicada o objeto licitado em seu favor. Segundo, não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do inciso 1º desse artigo, serão convocadas as remanescentes que, porventura, se enquadrem na situação do empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. E, terceiro, no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. Parágrafo 4º. Na hipótese de não contratação nos termos previstos do caput desse artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Artigo 8º. A administração pública poderá realizar processo licitatório destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de contratação cujo valor seja de até R$ 80 mil, nos limites do artigo 48, inciso 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006. Artigo 9º. Nos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, a administração pública poderá exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno porte, dando-se preferência, nesse caso, às sediadas em âmbito local e, se inexistente, às sediadas em âmbito regional. Parágrafo único. Na hipótese do caput desse artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente a microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. Artigo 10. Em certames para aquisição de bens de natureza divisível, a administração pública poderá estabelecer cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 11º. Os benefícios referidos nos artigos 8º, 9º e 10º dessa lei poderão justificadamente estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente até o limite de 10% do melhor preço válido. Parágrafo 1º. Para os efeitos do caput desse artigo, considera-se: primeiro, âmbito local na circunscrição do município de Porão d'Oeste, Santa Catarina. Âmbito regional. 2. Âmbito regional na circunscrição das seguintes associações do município: a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, AMEOSC, a Seção dos Municípios da Região Entre Rios, AMERIOS, e a Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, AMOSC. Parágrafo 2º. A prioridade será para as microempresas e empresas de pequeno porte cedidas na circunscrição do município de Porão d'Oeste, Santa Catarina, se houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, sediadas no município, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Parágrafo 3º.
Não tendo, no mínimo, 3 microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Porã do Oeste, a prioridade poderá ser dada para as microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim entendidas como aquelas sediadas nas circunscrições das associações de municípios referidas na linha do inciso 2 do artigo 3º dessa lei, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Artigo 12º. Os benefícios referidos ao artigo 8º ao 10º dessa lei não se aplicam quando o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado e, ainda, quando a licitação for dispensável ou inexigível. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, nas situações de dispensa de licitação prevista nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei nº 14.133 de 2021, as compras deverão ser feitas preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso 1º do artigo 48 da Lei Complementar nº 123 de 2006. Parágrafo 2º, serão consideradas desvantajosas para a administração pública o tratamento diferenciado e simplificado quando necessário a repetição da licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte em virtude de deserção. Parágrafo 3º, equipara-se como desvantajosa a cota exclusiva de licitação que tiver de ser repetida por deserção de microempresa e empresa de pequeno porte. Artigo 13º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal número 091, de 5 de junho de 2017, e Porã do Oeste, Santa Catarina, em 30 de novembro de 2023, Adélio Marex, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de vossas excelências o presente projeto de lei que dispõe sobre o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina, e da outras providências, para ser apreciada e votada em regime de urgência. A Administração Municipal de Porã do Oeste encaminha o presente projeto de lei para apreciação desta Casa Legislativa diante da necessidade de regulamentar o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal, com o propósito de promover o engrandecimento econômico do município, fomentando o desenvolvimento das microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoas físicas, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo, é que enviamos o presente projeto de lei para apreciação dessa Casa Legislativa. Há no município de Porã do Oeste um crescimento significativo do comércio e da agricultura familiar e, como todo município em desenvolvimento, grande parte do comércio é constituído por microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais, dentre outros que necessitam do incentivo dos poderes públicos para o seu desenvolvimento.
cabe ressaltar que a justificativa para o tratamento diferenciado tem como objetivo equiparar os concorrentes do mesmo patamar de competição e, por esse motivo, a igualdade deverá ser respeitada em virtude das diferenças. É o que se define por igualdade material. Este é o espírito do presente projeto de lei, que tem como fundamento legal o atendimento de previsão constitucional que assegura o tratamento diferenciado e favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte. Artigos 170, 9 e 179. Na tentativa de impulsionar a atuação das pequenas empresas no mercado e que se materializou através da Lei Complementar número 123 de 2006. A Lei Complementar 123 de 2006, que institui o Instituto Nacional de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, trouxe alterações no campo do direito administrativo, principalmente por promover uma série de alterações nas regras gerais das licitações públicas, conforme disposto nos artigos 42 a 45 e artigos 47 a 49. Ressalta-se também que a Administração Pública Federal, através do Decreto número 8.538, de 6 de outubro de 2015, regulamentou em sua esfera, com fundamento nos artigos 42 a 45 e artigos 47 a 49 da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, tratamento diferenciado que é dispensado às microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo. E, em observância a esses dispositivos, esclarece que o projeto de lei prevê critérios que poderão ser estabelecidos pelo ente municipal para melhorar o procedimento de compra, o enquadramento legal da pessoa jurídica ou física a que se refere o presente projeto de lei, o incentivo à inovação tecnológica, critérios de desempate e preferência, sistemas de cota, exigência de subcontratação de microempresa e empresas de pequeno porte, exigência de regularidade fiscal e trabalhista, as hipóteses de inaplicabilidade dos benefícios e de credenciamento exclusivo para microempreendedores individuais. Estas, senhor presidente e senhores vereadores, são as razões que nos levaram a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrosa Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciada, debatida e aprovada em regime de urgência. E por Oeste, Santa Catarina, em 30 de novembro de 2023, Adélio Marex, prefeito municipal. Na sequência, eu solicito então que a secretária faça a leitura do requerimento de tramitação de regime de urgência a esse projeto de lei complementar número 16. Ofício GP número 180 de 2023 e por Oeste, Santa Catarina, em 1º de dezembro de 2023. Paulo Sérgio Marex, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Por Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desse encaminhar para essa Casa de Leis projetos de lei para apreciação e votação em regime de urgência. Trata-se de matérias que dispõem sobre o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Municipal de Por Oeste, Santa Catarina e da outras providências. A necessidade de adequar a legislação que regulamenta o tratamento diferenciado e simplificado
para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal, torna-se necessária a tramitação de regime de urgência das presentes proposituras, sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Adélio Marques, prefeito municipal. Coloco em discussão o regime de urgência. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Michel, com a palavra. Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha presencialmente e também de forma virtual. Então, esse projeto deu entrada hoje. Como todos sabem, a maioria sabe, a gente voltou de uma viagem na sexta-feira. Inclusive, não teve pauta na sexta-feira, então esse projeto só foi publicado hoje às 11h30, e que é o que consta, então, no site da Câmara. E a gente não tem um tempo muito adequado para a gente se inteirar inteiramente, né, desse e do projeto seguinte, da questão do regime de urgência. Todos sabem do meu posicionamento quanto ao regime de urgência. Não gosto do regime de urgência porque às vezes podem passar coisas despercebidas. Quero comentar desse projeto aqui que o que acontece. No artigo 2º, fala do enquadramento, né, onde é que foi definidos. Então, no inciso 1º tem a microempresa e empresa de pequeno porte. Aí depois trata do agricultor familiar, trata do produtor rural, do microempreendedor individual. Só que nos artigos seguintes, depois, quando ocorre a questão do desempate, só consta a questão que o desempate favorecido vai ser a empresa e a pequena empresa e a microempresa. Tá, mas então por que tem esse enquadramento no começo e depois, na hora do desempate, pelo que consta aqui no artigo, o produtor rural, o agricultor familiar são esquecidos do projeto? Confesso aqui, eu tenho que admitir que a gente não teve tempo para inteirar desse assunto. Por isso, é um dos motivos que eu sou contra esses projetos, quando vem em regime de urgência, porque aqui podem ficar esquecidos os agricultores, né, de um modo geral, para estarem disputando das licitações, que é um favorecimento, que não é um favorecimento, mas para a gente melhorar a questão da economia local, porque o projeto trata disso, da diferença das licitações, para a gente valorizar os nossos empreendedores aqui do município. Mas eu vou me colocar a favor desse regime de urgência, e a gente vai ter um trabalhão muito árduo essa semana para a gente rever todas essas questões. Por quê? Porque a gente já está em final de ano, né? E a gente não quer ser um cara que vai prender projetos, e a gente sabe que já precisam ser feitas novas contratações para o ano seguinte. Então, se for para as sessões ordinárias, se nós fosse votar pela forma regimental, não ia ter prazo suficiente, nós só ia voltarmos lá em fevereiro do ano que vem. Então, assim, lamento a forma de que veio, a gente acredita que a administração deveria ter tomado mais cuidado de ter encaminhado um projeto com tamanha importância e que valoriza os nossos produtores, nossos empresários. Devia ter trazido para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade e para nós sermos o mais assertivo possível. Mas, dadas as circunstâncias que nos cabem hoje, eu preciso me colocar favorável pelos fatos que eu comentei, da gente não poder esperar para o ano que vem para tomar essa decisão. Então, só declarando meu voto que eu vou ser favorável ao regime de urgência. Continua livre a palavra. Me manifesto no sentido de entender também o lado da administração. Eu acredito que isso aí estava regulamentado por decreto e a questão apenas é que precisa alterar pela questão que tem que ser através de projeto de lei. Então, é por esse motivo também que não acredito que tenha grandes discussões nesse sentido, e já faço aqui um convite aos membros da comissão, que possa talvez ser convocado o secretário, enfim,
para alguma explanação adicional, certamente toda a administração, através dos seus secretários, sempre se colocaram à disposição quando necessário. Então fica aí a minha sugestão, né? Até pelo entender, nós temos mais 2 sessões legislativas ordinárias, mais uma extraordinária já garantida pela LOA. Então, deixo como sugestão que os membros das comissões, né, possam talvez convidar ou convocar o secretário para a explanação necessária que tiverem nesses projetos. Continua a ler a palavra. Senhor presidente. Vereador Adriano, com a palavra. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, público que se faz hoje presente, não vou mencionar, que já foram mencionados anteriormente pelo presidente, e o público que nos assiste de forma virtual. Eu acredito que o colega vereador Michel colocou muito bem. Isso que é um projeto bastante amplo e que atinge as nossas microempresas, MEIs e também os agricultores. Então, nós temos que ter bastante atenção sobre esse projeto. E na leitura, na própria leitura, já surgiu várias indagações, além dessas que o Michel colocou. Uma que eu posso colocar, em um dado momento, até 10% superior que a empresa, o microempreendedor ganharia. Em outra situação, 5%. Então, a pergunta por que essa diferença, né? Ou se tiver empate com uma empresa maior, até 5%, em uma situação, o microempreendedor, o agricultor, vai ganhar. E na outra situação, 10%. Então, essas questões têm que ser bem esclarecidas. E também sou favorável que esses projetos, que a Prefeitura, a administração, tragam eles antes. Nós não estamos contra aqui discutir, nós queremos discutir, mas discutir bem o projeto. Senão, depois, nós, que nem nessa situação, se votar no regime de urgência, na próxima sessão ele estará em pauta. Nós temos uma semana para tirar nossas dúvidas. E aí fica muito em cima para tu conseguir tirar essas dúvidas. Também coloco o meu posicionamento nesse sentido, vou votar a favor do regime de urgência, mas com protesto. Porque eu acredito que possa ser e vai ser uma coisa boa, mas também não quero que ano que vem nós tiver que modificar o projeto, por ter acontecido erro nesse projeto aqui. Então, seria isto, presidente. Continua a ler a palavra. Bom, então, está em votação o requerimento de tramitação urgente do projeto de lei complementar número 16, e a votação é nominal, e cada vereador deverá responder sim ou não. Vereador Adriano Klein? Sim. Vereador Ângelo Alexandre Tonin? Sim. Vereador Darcy José de Souza? Sim. Vereador Emir Rothschneiders? Sim. Vereador Mário Reck? Sim. Vereador Michel Nelbart? Sim. Vereador Odolir Bordignon? Sim. Vereador Osni Simon? Sim. Vereador Paulo Sérgio Marques, sim. Então, está aprovada o regime de urgência ao projeto de lei número 16 de 2023 por unanimidade. Solicito agora a leitura do projeto de lei do Executivo número 35 de 2023. Projeto de lei número 35 de 2023. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município de Porandoeste, Santa Catarina, para o exercício de 2023 e dá outras providências. O prefeito de Porandoeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por ato próprio no orçamento Programa do município de Porandoeste, Santa Catarina, para o exercício de 2023, crédito adicional suplementar no valor de até R$ 426 mil para a suplementação dos seguintes programas. Então, esse projeto de lei, consultados os colegas vereadores anteriormente, eu não vou estar lendo todos esses quadros que veio acompanhado aqui, apenas é uma transferência que cabe dentro da Secretaria da Educação mesmo, é feita essa transferência desses valores.
Artigo 2º, servirá de suporte para a suplementação objeto o artigo 1º, a redução parcial ou total das dotações orçamentárias abaixo especificadas, com fulcro no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 64 e demais constitucionais e legais vigentes. Então, todos podem acompanhar ali os quadros, da onde que vem e para onde que vai o recurso, dentro da própria Secretaria da Educação. E o artigo 3º, em consequência da abertura do crédito adicional suplementar, autorizado no artigo 1º as tabelas em anexo demonstrativos dos respectivas despesas do PPA 2022-2025, Lei Municipal número 1949 de 2021, da LDO 2023, Lei Municipal 1998 de 2022 e da LOA 2023, Lei Municipal 2003 de 2022. Serão alteradas nas importâncias correspondentes no valor de até R$ 426 mil. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e, por Oeste, Santa Catarina, em 1º de dezembro de 2023, Adélio Marex, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2023 e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em regime de urgência. A presente propositura autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no município de Oeste, ante a necessidade de efetuar ajustes orçamentários na pasta da Secretaria Municipal da Educação, Desporto e Cultura, considerando o bom desenvolvimento dos trabalhos, torna-se necessário o encaminhamento do presente projeto de lei para análise e votação dessa Casa Legislativa. Para o pleno desenvolvimento dos trabalhos, torna-se necessário efetuar ajustes pontuais no orçamento vigente, razão pela qual encaminhamos a presente propositura. Estas, senhor presidente e senhores vereadores, são as razões que nos levam a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrosa Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciada, debatida e aprovada em regime de urgência. E por Oeste, Santa Catarina, em 1º de dezembro de 2023, Adélio Marex, Prefeito Municipal. E, igual à forma anterior, solicito agora a leitura do requerimento de tramitação de urgência do projeto de lei número 35 de 2023. Ofício GP número 180 de 2023. E por Oeste, Santa Catarina, em 1º de dezembro de 2023, Paulo Sérgio Marex, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desse encaminhar para essa Casa de Leis projeto de lei para apreciação e votação em regime de urgência. Trata-se de matéria que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município de Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2023 e da outras providências. A necessidade de efetuar ajustes no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura para o encerramento das atividades do exercício, especialmente nas dotações vinculadas à remuneração de servidores. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para expressar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Adélio Marex, Prefeito Municipal. Coloco, então, em discussão o requerimento referente ao projeto de lei número 35, requerimento de urgência referente ao projeto do número 35. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Elmi, com a palavra. Cumprimentando os já anteriormente citados aqui, quero me manifestar favorável ao regime de urgência a esse projeto, por se tratar de recurso
que já está alocado na Secretaria da Educação e apenas está sendo remanejado dentro da própria Secretaria para fins de fechamento do ano, de atividades que às vezes estavam programadas e porventura não conseguiram ser realizadas, e o recurso está lá, e agora para conseguir fechar o ano bem e tudo ser atendido conforme foi combinado, né? Então, a gente se coloca favorável ao regime de urgência para o bom andamento da educação do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Michel, com a palavra. Dispensando os cumprimentos, então, como sempre sou contra esses regimes de urgência, tenho a obrigação também daqui de comentar sobre esse aqui também. Como já foi comentado e foi debatido entre nós vereadores antes da sessão, a questão desse regime de urgência. Então, como a colega vereadora Irma comentou, por causa da questão do final de ano, assim como o projeto que a gente comentou antes, do regime de urgência do projeto anterior, não concordo, continuo não concordando com o regime de urgência, mas eu volto a, nesse aqui, ser favorável, porque foi esclarecido pelos colegas da base do governo, né, quais os motivos. Então, o encerramento de ano e a questão de alguns ajustes aí na gestão. Então, sou favorável à tramitação em regime de urgência. Continua a ler a palavra. Bom, da minha parte, eu também vejo que é um projeto, né, quando você administra, você precisa fazer uma gestão. No entanto, quero aqui parabenizar o Executivo, porque eu acredito que é o terceiro projeto que vem no ano sobre suplementação de recursos. Isso prova que praticamente tudo que foi planejado, foi executado, está sendo executado. E eu vejo natural esse tipo de projeto em final do ano. Você tem o dinheiro alocado dentro da própria secretaria. No entanto, alguma ação requer, né, um remanejamento para melhor administrar essa situação. Então, também sou plenamente favorável, acho que o recurso está dentro da secretaria e você não tira dinheiro da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto e coloca em outra pasta. A gente está remanejando recursos necessários para o bom andamento da própria Secretaria da Educação. Então, eu coloco em votação o requerimento de tramitação urgente ao projeto de lei número 35, de 2023. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein? Sim. Ângelo Alexandre Tonin? Sim. Darcy José de Souza? Sim. Irmir Rothschneiders? Sim. Mário Reck? Sim. Michel Nedelbart? Sim. Odolir Bordignon? Sim. Osni Simon? Sim. E Paulo Sérgio Marques, sim. Então, aprovado também o regime de urgência desse projeto por unanimidade. Então, dessa forma, esses projetos aprovados aí de regime de urgência serão baixados para as comissões devidas, serão para ser analisados e entrarão na pauta da próxima sessão. E reforço aqui, se alguém dos membros da comissão ou algum vereador tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para convocar os secretários, tanto da pasta da Educação quanto o secretário da Administração, para convidá-los para a reunião e esclarecimento de dúvidas. Acredito que a administração municipal, pela boa relação com esta Casa Legislativa, estará à disposição para sanar as dúvidas. Continuando, vamos para a leitura da indicação número 31 de 2023. Indicação número 31 de 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal providências no sentido de recuperar e alargar a estrada rural, trecho entre o campo de futebol Pinhal até a família Kaufmann, nesse município de Porã do Oeste. Excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Marques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência:
recuperação e alargamento da estrada rural, trecho entre o campo de futebol do Pinhal Esporte Clube até a residência da família Kaufmann, nesse município de Porandoeste. E Porandoeste, Câmara de Vereadores, em 4 de dezembro de 2023, Adriano Klein, vereador do MDB. Prezado prefeito Adélio Marques, cabe destacar a importância e urgência de realizar a recuperação e alargamento da estrada rural que liga o campo de futebol do Pinhal Esporte Clube à família Kaufmann. Essa via desempenha um papel crucial na conectividade e acesso de diversos moradores e agricultores locais, facilitando o transporte de produtos agrícolas, acesso e serviços básicos e o deslocamento diário de muitos residentes. No entanto, a estrada enfrenta sérios problemas de deteriorização e estreitamento, dificultando o tráfego de veículos, caminhões e equipamentos agrícolas, colocando em risco a segurança dos usuários. A situação se torna ainda mais preocupante em períodos de chuva. Portanto, a realização da obra de recuperação e alargamento nesse trecho se mostra imprescindível para garantir a mobilidade e a segurança de todos que dependem dessa estrada diariamente. Espero sinceramente que a administração municipal possa priorizar essa demanda, proporcionando melhorias significativas na qualidade de vida dos cidadãos que utilizem essa rota frequentemente. Atenciosamente, Adriano Klein, vereador. Coloco em discussão essa indicação. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Adriano, com a palavra. Então, essa indicação aí é para esse trecho de estrada. A justificativa já praticamente falou o necessário, né? Então, essa é uma estrada estreita, precisa de atenção, porque o que o pessoal mais justificou nesse trajeto aí, as intensas chuvas que ocorreram nos últimos dias, todo mundo é ciente disso, né? Então isso danificou as estradas e o pessoal está bastante preocupado também por ela ser estreita e como lá é essencialmente agricultores, ou a grande maioria é agricultores e tem pessoal que também trabalha nos empregos e sai todo dia, mas a escoação da agricultura, porque é sabido que hoje os equipamentos agrícolas cada vez são maiores e daqui a pouco vai ter o tempo de colheita e não vai ter acesso às máquinas. Então, nesse sentido, a gente pede prioridade para dar uma atenção especial para esse trecho. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Bom, não havendo manifestações, essa indicação será dada ao Executivo para as devidas providências e solicito agora a leitura da indicação número 32. Indicação número 32 de 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal providências no sentido de fazer a limpeza e desobstrução da tubulação pluvial entre o Salão Comunitário de Linha Aparecida e a empresa Carrocerias Aparecida nesse município de Porandoeste. Excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Marques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina. O vereador que esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência, para que sejam tomadas as providências no sentido de fazer a limpeza e desobstrução da tubulação pluvial entre o Salão Comunitário da Linha Aparecida e a empresa Carrocerias Aparecida nesse município de Porandoeste, Santa Catarina, e Porandoeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 4 de dezembro de 2023, Adriano Klein, vereador do MDB. Mensagem. Gostaria de chamar a sua atenção para uma situação preocupante em nossa comunidade. Com as intensas chuvas recentes, a tubulação pluvial entre o Salão Comunitário de Aparecida e a empresa Carrocerias Aparecida tem sofrido obstrução, resultando no transbordamento das águas pluviais. Isso tem causado acúmulo de sujeira e detrito sobre a rua.
prejudicando o fluxo normal e a segurança dos moradores. Diante desse cenário, gostaria de solicitar encarecidamente uma intervenção para a desobstrução e limpeza imediata dessa tubulação. Essa ação não apenas diminuirá os problemas atuais, mas também evitará danos futuros à infraestrutura local. Agradecemos a sua atenção, a pronta resposta e a esta questão vital para a nossa comunidade. Atenciosamente, Adriano Klein, vereador do MDB. Está em discussão a indicação. Senhor presidente, Vereador Adriano, com a palavra. essa indicação se faz bastante necessário, porque devido às chuvas, temos o asfalto da comunidade, a rua é asfaltada, e o entroncamento tem a tubulação. O entroncamento é uma estrada de chão batido. E por essa estrada, desde o campo do Cruzeiro, desce bastante água. E essa tubulação captava toda a água, passava por baixo do asfalto e ia embora. E nesse último, acredito, um mês, mais ou menos, ela trancou. Eu já havia solicitado isso diretamente junto com o secretário Jair Meotti. Eles fizeram um mínimo trabalho lá e após isso, novamente, ela trancou e a água toda vai por cima do asfalto e, enfim, até quando tem essas intensas chuvas, até tem dificuldade lá dos veículos trafegarem. Então, eu acredito assim, antes que aconteça um acidente lá, uma moto caia num dia de chuva ou coisa assim, a administração ela é responsável por manter as vias em perfeito estado. Então, eu faço essa solicitação e essa indicação que a prefeitura desobstrua os tubos e que, novamente, essas águas pluviais possam passar por baixo da estrada asfaltada. Seria isto, presidente. O vereador Adriano, continua a livre a palavra. Bom, me manifesto em relação às duas indicações do vereador Adriano. Eu acho que fazendo o papel legislativo, como vereador, intermediando os anseios da comunidade e as necessidades. Tenho certeza que a administração, principalmente o Departamento de Obras, e acredito ser do conhecimento de todos vocês, está trabalhando incansavelmente, porque o tempo não permitiu, muitas vezes, aliás, fez inúmeros estragos e as chuvas intensas, além de demorar, de certa forma, todas as estradas sofreram. Até na semana passada eu também fiz indicação pessoalmente para a direção, para fazer na rua, no bairro Popular, no primeiro bairro popular de Porandueste, onde ainda tem rua cascalhada, para fazer o patrulhamento, o cascalhamento e melhorar aquela situação. No entanto, o secretário me colocou da dificuldade de fazer de forma tão urgente, né? Estão preocupados, então essas duas indicações com certeza são importantes, vereador Adriano, tem todo o meu apoio e eu espero que a administração consiga fazer um calendário e ainda no possível do ano atender essas expectativas. Então, também me manifesto favorável. E dessa forma também essa indicação será encaminhada ao Executivo para as devidas análises e possibilidade de execução. Na sequência, solicito a leitura da indicação número 33 de 2023. Indicação número 33 de 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal providências no sentido de colocar tubulação na estrada de linha São Luís, nesse município de Iporandueste, mais precisamente entre as propriedades de Avelino e Davi Bressan. Assim? Avelino Bressan e Davi Bressan. Isso. Excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Marques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porandueste e Santa Catarina. O vereador que a essa subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência: colocação de tubulação na estrada de linha São Luís, neste município de Iporandueste, mais precisamente entre as propriedades de Avelino e Davi Bressan.
Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 4 de dezembro de 2023, Adriano Klein, vereador do MDB. Mensagem. Considerando a importância da manutenção e melhoria das estradas rurais em nosso município de Iporã do Oeste, gostaria de indicar a instalação de tubos para drenagem de águas em trecho específico da estrada municipal da linha São Luís, nas proximidades de acesso entre as propriedades de Avelino e Davi Bressan. A presença de sistemas de drenagem adequados é essencial para prevenir alagamentos e danos nas estradas, garantindo assim a segurança e a mobilidade dos moradores e produtores locais. Sugiro que, além desse ponto, sejam realizados estudos para identificar os pontos críticos e estratégicos que necessitam dessa instalação de tubos de drenagem, visando minimizar os impactos das águas pluviais e promover a conservação das estradas rurais em nossa região. Acredito que essa iniciativa será de grande valia para a comunidade rural, facilitando o escoamento das águas e contribuindo para a durabilidade e qualidade das vias. Atenciosamente, Adriano Klein, vereador do MDB. Está em discussão a indicação. Senhor presidente. Vereador Adriano, com a palavra. Da mesma forma das outras indicações, essa indicação, uma pessoa me procurou e relatou algumas situações. Inclusive, fui verificar em loco lá, verifiquei que aquela estrada, principalmente que vem aqui por cima, desce, faz todo o contorno de São Luís, ela foi há pouco tempo toda ela recuperada, cascalhada e tem algumas situações interessantes naquela estrada, né? Mas essa situação aqui, principalmente onde foi colocar, onde eu sugiro ou peço a colocação de bueiros, há relatos que já havia bueiros, mas eram de pequeno porte e eles obstruíram. E lá a quantidade de água que passa lá é impressionante. Se os colegas vereadores quiserem, eu até posso colocar o vídeo no grupo para os senhores verem a quantidade de água que passa. E essa água passa toda por cima da estrada. E logo tem o riachozinho. Inclusive lá já está a estrada recém-feita, está começando a desbarancar, ela está estreitando. Um morador da comunidade até falou que ele passou pela área de noite, de moto, e estava um pouco distraído, e quando viu, estava em cima do local lá. E a água já danificou partes da estrada e quase caiu. Então, nesse sentido, peço urgência nisso aí, dessa colocação desses tubos aí, para a estrada poder permanecer do jeito que está. E isso é dinheiro público, né? É um investimento. Daqui a pouco as estradas são feitas e se não tem esse cuidado ou novamente essa intervenção de limpeza desses bueiros, nada adianta de deixar as estradas bonitas e em perfeitas condições. Em pouco tempo elas estragam. Então seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Ermi, com a palavra. Eu quero parabenizar o Adriano pelas indicações que ele tem feito, mas uma coisa eu gostaria de falar aqui: essas chuvas que nós estamos tendo nos últimos meses aqui no município é fora de sério. E também quero parabenizar muitas pessoas que, quando a gente está andando por aí assim nas estradas, porque as pessoas mesmas observam, na hora da chuva, pegam a enxada, vão lá desobstruir, juntam o lixo que não deveria mais ter jogado ali, aquele ponto na frente da Agropecuária Oeste lá. Toda vez que a gente para lá, a gente junta o lixo, e agora, de novo, aconteceu nessa chuvarada, que o bueiro fechou e a água vai toda por cima da avenida. Então, seria de trabalhar mais a conscientização das pessoas, que cada um fizesse a sua parte, né? E nessas questões dessas chuvaradas todas, atinge o município inteiro. Então, se cada um puder contribuir um pouquinho, desobstruir o bueiro, fazer o que é possível fazer sem máquina, ou a pessoa mesmo fazer, de estar contribuindo, porque quem ganha com isso somos todos,
não é exclusivamente a pessoa que mora nesse local, mas bem pontuadas suas indicações, acho importante também atender quando for casos excepcionais assim também. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Então, coloco em votação também. Aliás, indicação será encaminhada para o Executivo também essa indicação do vereador Adriano. No grande expediente não temos ninguém inscrito e na ordem do dia apenas um projeto em segunda votação. Dessa forma, eu nesse momento passo a palavra ao vice-presidente para a tramitação da matéria de minha autoria. Quero cumprimentar a colega vereadora e os colegas vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, a imprensa e os que nos assistem nas redes sociais. Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 006 de 2003, que institui a carteirinha de identificação do portador de fibromialgia do âmbito do município de Iporã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, peço a palavra. Paulo, com a palavra. Então, cumprimentando a todos já nominados anteriormente, quero falar desse projeto, né? Mais uma vez, rapidinho, para quem não nos acompanhou na última sessão e a quem nos acompanha hoje de forma virtual e presencial, esse projeto institui no âmbito das instituições de saúde, públicas e também privadas aqui do nosso município, um atendimento prioritário para as pessoas que sofrem dessa síndrome da fibromialgia. A fibromialgia ela acontece de forma diferenciada, nem sempre de forma igual para todos. No entanto, ela tem uma característica muito comum. Ela normalmente começa a ser sentida pelos portadores através dos membros, né, pernas, mãos, enfim, até sentir uma dor generalizada por todo o corpo, às vezes com dificuldade de fazer atividades simples, básicas, como fazer um café, preparar o almoço ou mesmo almoçar, né? Então, é necessário que a gente tenha um olhar também para essas pessoas, para que não fiquem aí horas e horas esperando, às vezes, um atendimento. Nós já temos o atendimento preferencial, por exemplo, de idosos, temos preferencialmente gestantes, enfim, mas eu entendo que o portador, quem sofre dessa síndrome, também merece um atendimento diferenciado nas repartições do município e também em vagas de garagem. E esse projeto regulamenta a forma disso. Então, terá que ser por laudo, por CID, por laudo médico, enfim, de uma forma que realmente não é aleatória. As pessoas realmente, com todas o nome completo, identificação dessa carteirinha, nome completo, número da federação, foi lido aqui naqueles dias, o laudo, que é o CID, enfim, com o atestado médico. Então, peço para que os nobres colegas vereadores apoiem esse projeto, por as pessoas que sofrem desse mal, para que tenham um pouquinho do melhor atendimento também nas unidades de saúde do município. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, em exercício. Michel, com a palavra. Dispensando os cumprimentos anteriormente citados, eu quero só me atentar a uma questão de regimental. O senhor presidente afastado, o Paulo, como a mais alta autoridade dessa casa e o responsável por supervisionar os trabalhos, deveria se atentar à questão dos prazos regimentais para matérias de votação. Como consta no artigo 197 do regimento interno, a questão de matérias de votação, mas que deveria ter sido publicado antes. Eu sei que alguns vereadores e funcionários estavam em viagem, mas não eram todos na sua totalidade. Então, peço que o senhor presidente se atente a essas questões regimentais. No mais do projeto, parabenizo, nesse momento falando exclusivamente do projeto, parabenizo e acredito que seja de grande valor para as pessoas, principalmente para as pessoas que passam por essa doença. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra.
como não tem mais ninguém que se manifesta, coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 006/2023, que estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade. Então, o Paulo vai, pela explicação pessoal, vai usar a tribuna aí. Saudando novamente a todos já anteriormente citados, eu acho que cabe aqui uma explicação a todos a nossa população, porque na última semana a gente teve uma semana bastante intensa no Congresso dos Vereadores, promovidos pela UVESC, na capital do estado, Florianópolis. Tivemos o apoio, na realidade, a participação de todos os vereadores, com exceção do nosso colega vereador Dusni, que infelizmente por questões de trabalho, a gente lamenta isso, mas é uma situação do trabalho. Acredito que o vereador Dusni gostaria muito de participar, também seria muito importante. No entanto, a gente entende que, devido à função profissional, a gente não pode contar com a presença deles. Então, de forma bem rápida, falar, foram temas muito importantes, divididos em vários eixos, e muito importantes que a gente teve lá. Talvez, na minha humilde opinião foi um dos melhores congressos que a gente teve nos últimos tempos. Também tivemos o primeiro Fórum dos Presidentes no Tribunal de Justiça, onde eu tive acompanhado do nosso assessor jurídico, Daniel, que também participou, e onde a própria UVESC está tentando fortalecer a nossa instituição, empoderar a nossa instituição, pois a gente é o elo mais perto da população, e por isso que a gente precisa também participar das decisões que acontecem na comunidade. Então, assim, a divulgação de boas práticas, a divulgação de projetos que sejam essenciais para o município, que tenham a participação também da população. Dizer que, por conta disso, também já estamos no Fórum de Presidentes da Regional aqui de São Miguel, talvez ainda saia essa semana, resultado até desses projetos, para talvez fortalecer ações em prol do Hospital Regional do Oeste de São Miguel do Oeste, para a gente cobrar também ao Estado, à Secretaria de Estado de Saúde, para que façam os investimentos desse hospital tão importante para a nossa região, e que é fruto de discussões que a gente teve com outros presidentes da região lá no Fórum e no Congresso de Vereadores da UVESC. Então, assim, são projetos importantes, foram divulgados também questões de melhores práticas, e eu acho que essa integração é importante. Às vezes a gente aprende lá projetos interessantes que foram colocados em outros municípios e cabem também para nós, para fazer um melhor trabalho legislativo. Então, dessa forma, em nome do Executivo, quero agradecer a todos os vereadores que puderam se fazer presentes, funcionários, enfim, parabenizar pela participação maciça que a nossa equipe sempre tem nos congressos, e também, certamente, os vereadores procuraram emendas parlamentares, como também fiz, e além disso eu pude participar por conta disso de uma audiência já anteriormente marcada na Celesc, onde eu pedi questão de várias redes trifásicas e acredito, voltei muito positivo, muito otimista, porque eu acho que nós vamos avançar mais um trecho de rede trifásica, pelo menos já no ano que vem no nosso município. Então, era isso, presidente. Quero agradecer a todos pela participação e também a toda a nossa população, dizer que a gente sempre faz um trabalho responsável em prol do município. Obrigado. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao titular Paulo. Bom, dessa forma, a gente encerra a nossa atividade, a nossa pauta no dia de hoje, reforço mais uma vez o trabalho das comissões. Eu sei que essa semana será um trabalho muito intenso dos vereadores.
principalmente alguns membros participam de 2, de 3 comissões, e eu entendo isso, mas também é um mérito estar aqui, o povo concedeu esse voto de confiança para representá-los, e às vezes vejo com bons olhos esse trabalho intenso que o vereador faz aqui nessa Casa Legislativa, nas comissões. Então, desejar a todas as comissões sucesso essa semana na tramitação dos projetos das comissões, e mais uma vez que a administração está disponível para qualquer dúvida. Dessa forma, então, declaro encerrada a presente sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 11 de dezembro de 2023, segunda-feira, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Uma boa noite e uma boa semana a todos.